Hello, fear. Before you sit down, there's something I need to explain. Since you're here, I think I... Olá, gente. Olá, povo de Deus, tudo bem? Espero que a graça e a paz do Senhor vos alcance nesse dia. Para mim é um privilégio muito grande poder estar utilizando dessa ferramenta maravilhosa para transmitir coisas boas, falar de coisas que edificam, falar de coisas positivas em um mundo de noticiários catastróficos, né? A gente liga a televisão e já dá vontade de desligar, porque você não consegue ouvir outra coisa que não notícias ruins, sabe? Falando de corrupção, falando de maldade, falando de atentado. É só isso que a gente ouve. Então, eu quero poder contribuir para outras milhares de pessoas que se utilizam da internet para poder falar do amor de Deus. Então, e é exatamente sobre o amor que eu vou falar hoje, né? Em um mundo de catástrofes, de desamor, falar de amor talvez seja o que as pessoas precisem, talvez seja aquilo que as pessoas estejam necessitadas de ouvir. Hoje eu vou falar do amor de Deus para com a humanidade, e eu vou falar muito rápido disso porque eu vou falar de um texto muito conhecido, talvez você aí já até tenha ideia desse texto, mas eu quero fazer um comparativo desse texto e ver se nós estamos aplicando esse ensinamento nas nossas vidas. Falar de amor é muito bom, falar de amor é algo maravilhoso, né? Tanto do amor entre familiares, marido e mulher, amigos. Falar do amor de uma maneira geral é muito bom, mas eu quero saber se nós estamos vivenciando, pondo em prática esse amor. Aí que as coisas ficam complicadas quando a gente fala em colocar em prática, porque falar, todo mundo fala, né? Falar é a coisa mais fácil que tem. Agora, praticar talvez não seja tão fácil assim. E talvez eu e você, talvez a gente precise, talvez nós estejamos necessitados de aprender a aplicar esse amor. E não há um outro ensinamento que não a palavra de Deus para nos ensinar a aplicarmos esse amor. O texto que eu vou ler fala sobre o amor de Deus para com a humanidade. E a consequência desse amor foi Deus ter aberto mão do seu Filho unigênito para que ele viesse na terra, andasse entre os homens, vivesse como os homens e morresse para pagar os nossos pecados. Na Bíblia existem muitas referências sobre o amor, né? Se nós formos pegar de Gênesis a Apocalipse, nós temos muitas referências de amor, mas talvez essa seja a que fala mais veementemente sobre o amor de Deus para com a humanidade e o que Deus fez para provar que Ele nos ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que nós estávamos condenados a uma perdição eterna por conta do nosso pecado, nossa idolatria, tudo aquilo de ruim que nós ao longo da existência praticamos. E Deus, com a sua bondade e misericórdia, eu estou resumindo, Deus com a sua bondade e misericórdia, com o seu amor infinito, com o seu amor que o texto diz que Deus nos amou de uma tal maneira. Essa tal maneira ela é usada quando nós não conseguimos exprimir o amor de Deus para com a humanidade. Foi um amor incomensurável, o amor que Deus dispensou para nos salvar.
E aí Deus envia o seu Filho e nos liberta da condenação eterna. Ponto. Guarda aí essa palavra. Eu quero tentar fazer você imaginar o que passou pela minha cabeça hoje pela manhã, eu refletindo sobre o amor de Deus. Na verdade, eu acordei meio que sonolento, sonhando ainda sobre isso. Eu estava nesse sonho falando sobre isso, sobre esse amor. E aí eu gostaria que você projetasse. Se eu pedir para você projetar aí na sua frente, você colocar e imaginar aí na sua frente pessoas que você talvez tenha um desafeto, pessoas que te magoaram ao longo da sua vida, pessoas que fizeram você sofrer muito. Talvez, quantas pessoas aí, mais ou menos, se eu pedir para você fazer isso, você vai conseguir projetar aí na sua frente? Quantas pessoas? Tem gente que vai projetar uma, tem gente que 3, tem gente com um time de futebol inteiro na frente dela. E esse é um canal onde é um momento onde a gente vai falar de amor, Mas por que, se a gente vai falar de amor, eu preciso elucidar essas coisas que são coisas desagradáveis? Para que nós possamos entender qual foi o posicionamento e qual foi a decisão que Deus teve que tomar ao enviar o seu Filho para nos absolver de uma pena, de uma condenação. Talvez, se você projetar aí essas pessoas na tua frente, independente de quantas forem, eu gostaria que você projetasse essas pessoas aí na sua frente e começasse a pensar sobre o mal que ela te fez, sabe? Sobre o mal que ela fez você sofrer, sobre o mal que ela fez você passar, tudo de ruim que você sofreu, padeceu, por conta de uma atitude dessa pessoa que você está projetando aí agora. Esse time de futebol, quem sabe. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente isso que eu quero pedir para você fazer, para que você entenda esse amor de Deus para conosco. Então, você projeta essas pessoas e você agora vai usar aí de toda a severidade possível. Você vai se colocar como o juiz dessas pessoas. E aí aponta todos os erros, pontua tudo de ruim que ela te fez, tudo que fez você sofrer. Lembra do sofrimento causado como consequência do ato dessa pessoa, tudo aquilo que fez você chorar. E aí a gente sabe que o sentimento, quando a gente faz isso, ele meio que aflora quando você pensa em todas as coisas ruins que você viveu. Isso é um sentimento ruim, é um sentimento chato, que nos traz dor. E aí, eu gostaria que você se projetasse ao lado dessa pessoa. Mas por que isso? Porque agora você vai tentar olhar de fora, vai tentar olhar com os olhos de Deus. E quando você se projetar do lado dessa pessoa, você vai ver que talvez não com ela, mas talvez você com outras pessoas tenha cometido os mesmos erros. E que talvez, se você estivesse no lugar dessa pessoa, quando ela teve que tomar uma decisão e que essa decisão te feriu, talvez, se você estivesse no lugar dela, quando ela tomou aquela decisão, talvez, se você tivesse tomado a mesma decisão ou decisões piores, que ocasionassem, que talvez causassem transtornos maiores. E olhando de fora, você vai ver que a verdade é que você não tem diferença nenhuma com essa pessoa. Que talvez os erros não sejam os mesmos, mas que sejam tantos quanto. Talvez você tenha erros maiores do que essa pessoa. Mas só porque foi com você que ela cometeu o erro, você está chateado, você permanece chateado, você cultiva a mágoa. E agora eu queria que você olhasse de fora e, ao invés de duas pessoas, você e a outra pessoa, você projetasse a humanidade. A humanidade.
quando você projetar a humanidade, muito mal comparando, é lógico, guardando as devidas proporções, você olhasse como Deus olhou para a humanidade. Nós tínhamos muitas ofensas contra Deus. Nós tínhamos muitos males. Os nossos pecados feriram a Deus. E feriram muito mais, e fizeram doer muito mais do que a dor que você sente pelo mal causado por essa pessoa. Mas Deus, com amor e bondade e benevolência, nos ofereceu perdão ao invés de condenação. Deus, ao invés de hesed, de severidade, usou, ao invés de gevurah, Deus, ao invés de gevurah, que representa a severidade, representa o nosso orgulho, representa um lado severo, o julgamento que nós temos, ele usou a hesed, ele usou a misericórdia, ele usou a benevolência, ele usou a graça. E a graça, através de Jesus, nos alcançou. E existe um ensinamento de Jesus que não foi um pedido, foi uma ordenança. E ele disse para que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos o Evangelho a toda criatura. E pregar o Evangelho é ensinar sobre o amor de Deus. E não há como você ensinar algo que você não aprendeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem como eu passar para o meu próximo, eu ensinar, falar para alguém, abordar alguém e falar, olha, a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta. Se eu ainda estou preso em mágoa, afundado em tristeza e não consigo liberar perdão. Dentre muitos dos ensinamentos de Jesus, ele nos ensinou que nós deveríamos ser imitadores de Cristo. Todo aquele que crê na palavra de Deus precisa ser imitador de Cristo. No entanto, o que é que Jesus fez? O que é que ele fez de tão bonito que hoje nos permite estarmos aqui? Se doou, entregou a sua vida para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. E se nós somos imitadores de Jesus, nós temos por obrigação imitar o amor de Deus para com a humanidade. Olhar para o nosso próximo com um olhar de misericórdia, com um olhar de benevolência. Entender que se talvez nós estivéssemos na condição em que ele se encontrava, talvez nós estivéssemos cometido o mesmo erro. E não nos colocarmos como juiz, porque a nós cabe sermos imitadores de Jesus, espalharmos, sermos disseminadores dessa palavra que liberta e transforma. Eu espero estar contribuindo de verdade para que você se liberte desse fardo que é tão pesado, que não machuca só a quem você deixa de liberar perdão, mas causa uma ferida enorme dentro de você mesmo. Então, em um mundo em que as pessoas vivem o desamor, que nós possamos nós sejamos diferentes, que nós sejamos de fato diferentes. E não sejamos diferentes somente no falar, mas que sejamos diferentes no agir, que é o mais importante. Que o amor que nós tanto falamos, ele não seja conhecido pelo nosso próximo só pelo que ele ouve, mas pelo que ele sente, pelo que ele vê. Que nós possamos ser o amor e que o amor de Deus possa refletir em nós. Tá bom? Então,
Eu espero que através da internet ou através de uma carta, existem tantos meios para você chegar a uma pessoa e de alguma forma falar: olha, eu te perdoo, olha, tudo aquilo ficou para trás, vamos seguir a vida. Tá certo, gente? Isso é importante num mundo onde nós sabemos que a desigualdade e o amor tem afetado muitas famílias, tem afetado muita gente, que possamos ser canal de amor verdadeiro, de bênção, possamos ser canal de Deus para falar da sua palavra e da sua graça dispensada a nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.